Quais os motivos que podem levar Deus a fechar portas, mesmo a gente estando precisando muito que elas permaneçam abertas? É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje começa a gente recordando um trecho pequeno do episódio 19. Uns 2 meses, mais ou menos, esse mesmo gestor me ligou dizendo que tinha surgido uma oportunidade para eu concorrer a uma vaga de secretária de um outro setor lá, não era nem o setor dele, e ele tinha me indicado. Eu participei da seleção, mas não fui aprovada. Nesse momento da minha vida, eu estava numa situação financeira bem difícil. Se você não viu, veja na íntegra o episódio 19, vale muito a pena. Eu vou deixar o link no final do vídeo. Quando surgiu essa oportunidade, as minhas reservas da rescisão anterior já estavam se acabando. Eu estava numa situação financeira bem complicada. Nesse momento, eu fiquei super entusiasmada porque eu vi uma oportunidade de ouro de ser contratada por uma empresa grande como funcionária. Eu ia ter uma série de benefícios que até então eu não tinha e ia dar uma melhorada significativa na minha vida financeira. Eu estava com muita expectativa em ser aprovada nessa vaga, até porque eu tinha sido indicada por um gerente influente lá dentro, e quando saiu o resultado negativo, foi um balde de água fria na minha cabeça, porque assim, eu vi aquela expectativa toda ruir. Eu fiquei muito triste com o resultado, eu estava precisando muito dessa vaga, era o momento certo de eu ser efetivada ali, apesar de não ser a minha área, era para ser secretária, não tinha nada a ver com o meu trabalho, mas para mim o que importava era a questão financeira, naquele momento era só isso que importava. Na minha visão limitada, este era o momento oportuno para eu sair dessa situação, era a solução dos meus problemas. E eu sabia que quem tinha fechado aquela porta tinha sido o Senhor. Não tinha sido a empresa que decidiu escolher outra pessoa. Tinha totalmente a mão de Deus. A gente acha que Deus só se faz presente quando o resultado é positivo. Mas não, eu entendo que Deus se faz presente também no resultado negativo. E nesse momento eu tenho uma plena convicção que foi o Senhor que fechou essa porta para mim. E aí, pouco tempo depois, eu fui chamada mais uma vez, só que dessa vez já para trabalhar como terceirizada, não era para participar de nenhuma seleção. Já tinha alguns meses que eu estava trabalhando lá, já tinha superado essa frustração, estava super tranquila. Aí eu recebi a notícia de que esse gerente, que eu tinha concorrido a vaga para ser secretária dele, o setor dele foi extinto, ele foi demitido e a secretária que tinha passado na seleção que eu concorri também foi demitida. E aí na hora eu comecei a analisar a situação. E aí eu entendi o porquê que o Senhor fechou aquela porta lá atrás. Se ele não tivesse fechado, nesse exato momento, quem estaria sendo demitida era eu. Além disso, eu teria perdido a oportunidade de estar trabalhando na minha área, de ter trabalhado em setores variados que me deram uma bagagem profissional e de ter trabalhado com gestores que foram importantes na minha carreira, conforme eu mencionei no episódio 22. E aí a gente vê como o Senhor é perfeito em tudo que Ele faz. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo 3 coisas. Primeiro, que os planos que Deus tem para nós são sempre os melhores. Eu não sabia que o setor seria extinto, mas Ele sabia. Eu não sabia que pouco tempo depois surgiria uma vaga que profissionalmente seria muito melhor para mim, mas Ele sabia. Ele vê o futuro numa amplitude que a gente não consegue ver. Ele tinha planos para minha carreira profissional muito maiores do que eu imaginava. Na minha visão limitada, essa vaga era a solução dos meus problemas. Mas na visão de Deus, ela ia me dar um retorno imediato, mas ela não ia me dar um retorno de futuro. E a Bíblia fala: porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. A segunda coisa que eu aprendo: Deus sabe até onde a gente pode suportar. Eu achava que eu deveria ser contratada naquele momento para resolver o meu problema imediato. Mas o Senhor sabia que eu conseguiria sobreviver com aquela dificuldade por mais tempo para colher muito mais lá na frente. A terceira coisa que eu aprendo: que Deus também fecha portas
para nos dar condições, para nos prepararmos para os planos que Ele tem para a gente lá na frente. Quando eu cheguei em Salvador, eu passei 9 meses desempregada. 7 meses eu me mantive com a rescisão que eu recebi da empresa que eu trabalhei no interior. Os outros 2 meses foi empréstimo da esposa do meu tio. Ela sempre socorria quando a gente estava no sufoco. Nesses 9 meses, o Senhor fechou inúmeras portas. A minha rotina era procurar emprego e ver a porta se fechando. Ele só abriu no último dia da minha permanência em Salvador. Eu me lembro que era uma quarta-feira, eu arrumei minha mala, que no dia seguinte eu ia voltar para Irecê. Eu morava em um pensionato, eu não tinha condições nenhuma mais de me manter lá. E aí nessa quarta, umas 18 horas, me ligaram, e aí a pessoa que atendeu começou a gritar: Jesuíta, telefone, é emprego, é emprego, é emprego. E aí eu saí correndo. Quando eu atendi, era a empresa de construção de estradas, que eu comentei até nesse episódio 19, ou seja, vocês têm que, quem não assistiu, assista o episódio 19. E aí eu fui fazer o teste na quinta-feira, passei e já fiquei trabalhando. Eu fiquei lá 1 ano, saí porque faliu e também porque já era o tempo de Deus de eu ir para a empresa grande, onde eu firmei a minha carreira profissional. E aí você pode perguntar: Jesuíta, mas Deus não foi muito cruel de ter fechado tantas portas ao longo de 9 meses? Com certeza não. Na época eu tinha 21 anos, eu era muito menina, eu precisava adquirir maturidade e é nesse período de deserto que a gente amadurece mais rápido. Com certeza esse período foi fundamental para o tempo que quando eu estava lá na empresa de grande porte, que os meus colegas disseram: digita devagar para prolongar o seu trabalho. Eu não ter concordado, a minha visão era só uma: eu precisava fazer meu nome. E com certeza o Senhor tratou isso na minha vida nesse período de 9 meses que eu fiquei desempregada. E eu agradeço a Deus pelas inúmeras portas fechadas, porque quando Ele abriu a porta certa, eu entrei e eu já tinha mais preparo para me firmar lá dentro. A Bíblia fala: a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha valido a pena gastar os seus preciosos minutos aqui comigo. Se agregou alguma coisa à sua vida, se inscreva no canal. Se o conteúdo foi relevante, dê um joinha, comente, compartilhe. E aquele velho e grande cheiro para todos vocês. E até o próximo vídeo.